Capítulo 2º. Da citação. Artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Artigo 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Parágrafo 2º. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de Inciso 1º. Conhecimento, o réu será considerado rével. Inciso 2º. Execução, o feito terá seguimento. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui imóvel devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. Parágrafo 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Parágrafo 4º. O efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Artigo 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Artigo 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Parágrafo 1º. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Parágrafo 2º. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Parágrafo 3º. A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. Artigo 244. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Inciso 1º. De quem estiver participando de ato de culto religioso. Inciso 2º. De cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Inciso 3º. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Inciso 4º. De doente, enquanto grave o seu estado.
Artigo 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Parágrafo 1º. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Parágrafo 2º. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2º se pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. Parágrafo 4º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Parágrafo 5º. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Artigo 246. A citação será feita. Inciso 1º. Pelo correio. Inciso 2º. Por oficial de justiça. Inciso 3º. Pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. Inciso 4º. Por edital. Inciso 5º. Por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Parágrafo 1º. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Parágrafo 3º. Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Artigo 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto. Inciso 1º. Nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3º. Inciso 2º. Quando o citando for incapaz. Inciso 3º. Quando o citando for pessoa de direito público. Inciso 4º. Quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Inciso 5º. Quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. Artigo 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juiz e o respectivo cartório. Parágrafo 1º. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Parágrafo 2º. Sendo citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Parágrafo 3º. Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do artigo 250. Parágrafo 4º. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Artigo 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.
Artigo 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá: inciso 1º. Os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências. Inciso 2º. A finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução. Inciso 3º. Aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver. Inciso 4º. Se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. Inciso 5º. A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. Inciso 6º. A assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Artigo 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo. Inciso 1º. Lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. Inciso 2º. Portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé. Inciso 3º. Obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não há pós no mandado. Artigo 252. Quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Artigo 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Parágrafo 1º. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. Parágrafo 2º. A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Parágrafo 3º. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará a contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Parágrafo 4º. O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Artigo 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Artigo 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Artigo 256. A citação por edital será feita. Inciso 1º. Quando desconhecido ou incerto o citando. Inciso 2º. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Inciso 3º. Nos casos expressos em lei. Parágrafo 1º. Considera-se inacessível,
para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Parágrafo 2º. No caso de ser inacessível um lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Parágrafo 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Artigo 257. São requisitos da citação por edital. Inciso 1º. A afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. Inciso 2º. A publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. Inciso 3º. A determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira. Inciso 4º. A advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. Artigo 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. Artigo 259. Serão publicados editais. Inciso 1º. Na ação de usucapião de imóvel. Inciso 2º. Na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. Inciso 3º. Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no processo, de interessados incertos ou desconhecidos,